Olá, estamos de volta com a 5ª temporada do podcast Os Nossos, conversas sobre relações e conflitos familiares, gravando aqui no Espaço Compasso Colab. Essa temporada está sendo gravada com convidados especiais, especialistas em direito de família e outros temas afins. Eu sou a Dora, fundadora do app Os Nossos, e estou aqui com a minha sócia, Luciana Grimber, e com a advogada Silvia Marzagão, nossa convidada especial de hoje. Silvia é advogada, presidente da Comissão da Advocacia de Família e Sucessões da OAB São Paulo e da Ouvidoria da Mulher Advogada, também da OAB São Paulo. Hoje vamos conversar sobre advocacia nas demandas familiares. Luciana e Silvia, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom, para a gente aquecer, eu queria saber da Silvia, sobre a advocacia familiar. Faz quanto tempo que você advoga, Silvia? Faz 22 anos. Nossa. Então, atualmente, quais são as maiores dificuldades, tanto em relação ao judiciário, como em relação aos clientes? Eu tenho a impressão, desculpa, antes de você responder, que a advocacia mudou muito nos últimos anos, a familiar. Então, eu queria que você contasse um pouco aí o que mudou e quais são as dificuldades. O que mudou? Esse podcast só tem duração de 1 hora. A gente precisava de uns 4 meses para falar sobre o assunto. Tudo, né? Mas, enfim, quais são os principais aspectos que se transformaram nessa advocacia familiar? Olá, Dora. Olá, Luciana. Que alegria estar aqui com vocês. Nossa, uma primeira pergunta já profunda, né? Mudou, acho que tudo. Primeiro porque a internet mudou tudo. Né? A razão da gente estar aqui, inclusive, é essa, né? As relações humanas se modificaram profundamente depois da internet, com uma pitada de uma pequena pandemia no meio da história, que também quase não enlouqueceu as pessoas. Então, tem uma série de mudanças na advocacia em decorrência da forma de atuação que a internet nos faz pensar, né? A advocacia não muda por conta da internet, mas o cliente muda por conta da internet. O acesso a informações boas e ruins, o acesso Google, né? E mais as dancinhas do TikTok, né? Os colegas que têm, né, usado a questão da internet para fazer um trabalho assim, cada um no seu quadrado. Advogado dançando? Muitos. Mas muitos, né? Isso é uma revelação para mim, nunca vi. Nossa, sim. Apesar de ser proibido esse tipo de propaganda pela ética, Nossa. mas a galera faz... É desesperador. E a forma como a advocacia de família, em especial, porque é um tema muito acessível. Todo mundo conhece alguém que se divorciou, que casou, que tem filho, que paga pensão, que morreu. Então, a parte de sucessões é a mesma coisa. Todo mundo dando pitaco. Todo mundo sabe tudo em família. E aí o cliente chega com muita informação que gera nele uma expectativa extremamente complicada. Sim. Então, a primeira grande dificuldade e, por outro lado, a primeira grande expertise que o advogado de família precisa ter é justamente saber moldar as expectativas do cliente. Eu acho que isso é extremamente interessante e importante da gente falar, porque faz toda a diferença na nossa atuação, né? O advogado pode ser apaziguador ou combustível para pôr fogo em situações muito complicadas. Então, isso é algo que mudou muito, né? Assim, o judiciário sempre foi muito complexo, continua sendo complexo, porque ele não atende o que a pessoa espera como finalidade, né? O processo de família, ele não é só para definir questões judiciais, muitas vezes, jurídicas. Ele tem outros panos e outras camadas aí que são complexas demais. E eu acho que, inclusive, o próprio advogado, ele precisa, para atender esse cliente que a Silvia está falando, conhecer várias ferramentas para poder oferecer para esse cliente o melhor que é para este cliente. Como ela falou, todo mundo fala, não, é porque o meu vizinho paga não sei quantos de pensão, você também tem que pagar pensão. Não é isso, mas é assim, pera um pouco, vamos estudar como que é o seu universo, né? Porque fica todo mundo contaminado com o universo do vizinho, da prima, do amigo, é um caos. Tem um esquecimento meio generalizado do contexto. Isso é uma outra coisa interessante da gente pensar também, né? Às vezes chegam no escritório com um determinado acordo, que foi feito há 3, 4 anos atrás, né? E tem um monte de engenheiro de obra pronta. Você olha o negócio e fala, nossa, que acordo ruim que você fez, né? Não tem contexto. Isso. Negociação tem contexto. Às vezes as pessoas estão de um lado de cada cume em cada montanha com uma
abismo gigantesco entre elas, e a gente faz aproximações, mas não tampa aquele abismo, né? Então, se chega em determinados lugares, faz aquela composição que não é sensacional, mas é o possível. Mas é composição. É E as composição. pessoas esquecem. Eu falo assim, eu gosto de falar o seguinte, criticar o replay é fácil. É, muito. Só que enquanto você não viveu a cena em si, que tem um monte de emoção, como você falou, Sim. emoção, influências, climas, pandemia. Você Ausência de autorresponsabilização, porque Totalmente, todo que é o mundo que tem mais culpa tem, né? menos eu, né? Então, minha mulher é isso, meu marido é aquilo, meu casamento é uma porcaria porque o outro é uma porcaria. Eu sou sensacional, sempre. Né? Eu sou a melhor mãe, eu sou a melhor esposa, eu sou a melhor profissional, mas ele não sabe fazer nada. Então, tem essa ausência completa de autorresponsabilização em tudo. O meu advogado foi ruim, né? Todo mundo é ruim, menos eu. E aí, isso fica muito exacerbado no conflito de família, porque as pessoas estão em carne viva. Elas chegam para você em carne viva. Então, nós precisamos saber como lidar com aquela situação para diminuir aqueles ferimentos, aquele sofrimento mesmo, mas não esquecendo o nosso aspecto técnico. Nós somos advogadas, né? Nós adoro não somos psicólogas, nós não somos médicas, muito menos salvadoras das pessoas, né? Quando você falou que o judiciário não atende às demandas de família, eu fiquei pensando na multidisciplinaridade das causas de família, né? Você acha que o judiciário tá mais multidisciplinar ou me dá um pouco a impressão que tá, mas a passos lentos de trazer os profissionais? E também será que é a função dele, né? Também tem essa dúvida. É isso, eu tenho também, muito. Se ele precisa ser Primeiro, eu acho que a gente precisa falar em judiciários, no plural, né? Precisamos só fazer esse recorte que nós trabalhamos numa bolha, nós três aqui, né? Numa bolha de um direito de família privado, né, de advocacia privada, com pessoas que muitas vezes têm condições não só financeiras, mas emocionais de lidar com um processo, por exemplo, de terapia, um processo de mediação, né? Então, para essas pessoas existe um judiciário preparado. Então, que eu consigo levar para uma mediação privada, que eu consigo levar para uma perícia privada. Então, sim, tem aspectos muito positivos, assim. Mas eu também não acho que o judiciário seja terapêutico. Não tem que ser. Então, eu sou totalmente contra constelação familiar, qualquer tipo de imposição terapêutica no judiciário que não seja imposição terapêutica extrajudiciária. Então, porque também é essa outra questão, né? Famílias que precisam de intervenção terapêutica, o juiz ou a juíza tem possibilidade de determinar isso como um pré-requisito, por exemplo, para uma ação de guarda? Na minha percepção, sim, sem dúvida nenhuma. Pré-requisito? Eu acho que sim. Se vai distribuir, vai questionar, vai ter necessidade de verificar se essa família está doente, precisa de tratamento, você não tem opção se você vai tratar ou não, você tem que fazer. Se vai aderir, se vai funcionar, é uma outra questão, né? Mas iniciar aquele procedimento terapêutico, eu acho que os juízes e as juízas têm total condição de falar, você quer questionar isso aqui? Você está resistindo à pretensão do outro, por exemplo? Você precisa passar por esse processo terapêutico para a gente entender o que está acontecendo. Mas isso acontece hoje? Hoje em dia, Não. no Fórum Central tem uma história, como que Tem chama? oficina de paz, né? Isso, oficina de paz. Do CNJ. Que é ok, né? É ok, é interessante, mas não é suficiente, sem dúvida É que, na nenhuma. verdade, assim, tem que ver se a pessoa também está preparada para absorver isso, né? Sem dúvida também. E acho que a oficina de paz tem um caráter mais pedagógico, né? Tem. Mas eu acho, por exemplo, que quando você submete crianças a profissionais sérios de terapia, ainda que os adultos não estejam preparados, você dá estofo para aquelas crianças seguirem naquele processo, né? Eu estava conversando uns meses atrás com uma terapeuta muito boa de família e ela me falou algo que faz muito sentido. As pessoas mais equilibradas não falam dos processos judiciais com as crianças, né? Sim. E os menos equilibrados falam barbaridades. Então, a criança, ela fica entre um mundo sem informação e um mundo de informações falsas. A chegar no momento que ela fala assim, essa terapeuta me falou, não uma, mas muitas vezes as crianças viram para mim e falam assim, me conta a verdade, tia, quem tá falando a verdade, meu pai ou minha mãe? Porque a criança fica perdida. Desesperador. Né? Desesperador. Se você tem uma pessoa, um técnico bom ali, vendo aquela situação, ainda que os adultos não tenham aderência, de alguma forma, aquelas crianças estão amparadas num processo terapêutico. Acho que faz todo sentido. É que eu acho que a pessoa, o casal, ele tem que ser muito evoluído. Mas, assim, bem evoluído
para não respingar, porque alguma hora respinga. E esse casal bem evoluído não tá no judiciário, né? Então, é exatamente isso. Porque a hora que judicializou, Já o cara é já um tá fim do na fim. ferro-se, sabe? Às vezes não, Luciana, porque às vezes nós temos aqui que fazer uma meia-culpa de colegas que Opa. adoram colocar fogo na coisa que não precisa, né? Então, há situações em que você não precisa judicializar de cara e sai judicializando. Já peguei inúmeros processos, que se eu tivesse, né, a gente vê, poxa, pra que entrou com isso aqui direto? Não iniciou uma tentativa mas de eu, acordo? outro dia, tive um caso que eu liguei para o advogado e falei, que bom que a gente vai conversar. Já propus as ações. Então. Falei, mas por que o senhor fez isso? Ele não explicou, mas é porque ele cobrou por ação proposta. A gente fez um acordo, mas, sabe, um estresse com prazo, com coisas que a gente podia ter resolvido na mesa. Mas Sim. o que eu gosto de falar para todo mundo é assim, covarde é o cara que leva para o judiciário para outro resolver. Né? Você tem que ser muito corajoso Você para sentar na mesa e tentar resolver, porque a vida é sua. Covarde e corajoso ao mesmo tempo. Porque você dá uma caneta na mão de um terceiro que é desse tamanho, que é o Estado, né? Gigante, pesado, e fala Nunca assim: entrou na sua casa. nunca sabe quem você é, se Que mete não tá aqui nem na aí, minha inclusive, né? Exato. Pra quem você é. Se mete aqui na minha Desculpem, vida e galera. resolve meu problema. É meio isso, né? É covarde pra você delegar, mas também é corajoso, porque o que vem só Deus sabe. Então, você falou de autorresponsabilização, de ausência de autorresponsabilização. Será que o Estado também, via judiciário, não ajuda nisso, no fundo, né? Porque será que o Estado impõe uma autorresponsabilização maior para as pessoas? Não, Eu não não tenho impõe. essa impressão. Eu também não. Não estou no Até dia a porque dia do judiciário, mas judiciário- eu tenho a impressão que não, que passa a mão na cabeça Sim. e aceita sem nenhum tipo de limite essa delegação, como, por exemplo, para que o juiz resolva, às vezes, uma questão como que escola o filho vai estudar. Né? A gente Sim. sabe que tem ação discutindo isso. Fala, não é Sim. possível. E o Estado recebe. E tudo bem, claro, tem uma coisa super complicada, o que é constitucional, enfim, é complexo, mas me dá a impressão que o judiciário não ajuda as pessoas a se responsabilizarem mais Eu concordo com pelas você. suas decisões, pelos seus processos e pelas questões do dia a dia, que estão no judiciário, movendo a máquina. Talvez sem necessidade, Uma máquina né? que não se move tão facilmente, né? A Andréa Pachá é muito crítica a essa possibilidade de judicialização de escola, de tudo De e mais um tudo. pouco, né? Que É. pirulito meu filho vai chupar. Então, assim, enfim, vai comer doce e não vai comer doce, né? É. São situações que o advogado e a advogada, eles são primeiros juízes da causa. Então, chegam para nós os problemas, às vezes são problemas reais, às vezes são problemas superdimensionados, às vezes são situações que você consegue contornar de outra forma, não é necessário judicializar de pronto. Vou fazer agora, vou entrar com uma ação judicial para decidir que escola meu filho vai estudar. Vou ver, vou orientar, vou pensar numa alternativa que não seja essa. Tem situações patológicas. Eu acho que o judiciário precisa ser utilizado em situações patológicas. Não em todas as famílias. Não são todas as famílias que precisam se socorrer para decisões simples, né? Então, se não tem uma questão ligada à violência, que não tem uma questão ligada a uma incompetência generalizada para o exercício de parentalidade, não há razão para eu submeter uma criança, por exemplo, a uma perícia judicial. Exato. Primeira infância não pode ser passada no fórum. E quantas famílias a gente já acompanhou que as crianças passaram a infância no fórum, né? Foram em 1, em 2, em 3 psicólogos, e aí saem do psicólogo, vai para o assistente técnico do pai, da mãe, aí faz laudo 1, aí faz laudo 2, aí faz no social. Assim, isso é uma violência, acima de tudo uma violência. E eu tenho dito, e vou repetir aqui para vocês, que eu tenho uma percepção, não sei se você acha isso, Luciana, que nós, graças a Deus, não podemos mais discutir culpa em divórcio, em separação. Essa discussão de culpa migrou para as ações de guarda. Eu não sei se você tem... Às vezes a gente recebe uma ação de guarda, você lê a petição inicial, você lê a contestação... O cara tá querendo imputar o outro. Aí você demora umas 4, 5 petições para descobrir o nome da criança. Porque tá um falando do pai, o mãe falando do pai, aquela brigalhada... Talvez estejam discutindo o fim da conjugalidade. Total. Via parentalidade. Via ação de guarda. Total. A maioria das ações de guardas que eu tenho visto, esses grandes litígios, são resquícios da conjugalidade. Que tem um poder aí também, né? Uma disputa de Porque poder. você fica vendendo a criança, você fica fazendo um jogo de troca. Você imputa ao outro situações decorrentes das questões das suas frustrações, né? Enfim, não faz sentido nenhum isso, não faz sentido nenhum. É uma isso que você tristeza. falou da desjudicialização. Eu acho que foi o principal motivo que me levou a fazer o aplicativo Os Nossos. Porque
porque a gente vê essas questões do dia a dia sendo judicializadas, às vezes no primeiro instante. É E isso. você fala, será que precisa, né? Eu sempre falo isso também. Deixa para o judiciário o que é grave, urgente e violento. Eu tenho colocado em todos os meus acordos, todos. Assim, última frase. Que em caso de discórdia, eles vão priorizar a mediação. Isso pega? Não, mas moralmente está ali com os Sim. dois para ver se eles pelo menos fazem esse Mas eu passo acho que é isso, de anterior. autonomia Sim. das pessoas, né? Porque assim, que os adultos sejam adultos. Sim. A primeira coisa que a gente precisa desmistificar um pouco na história da mediação, eu acho que a mediação atrapalha o trabalho da advocacia. Gente, não. Advogado bom, advogado sério, sabe que mediador tem uma função, advogado tem outra função completamente diferente. Então, a mediação ela é uma ferramenta da advocacia, que não se resolve sozinha. Né? Sim. Especialmente quando eu tenho crianças envolvidas. Não adianta fazer uma mediação maravilhosa, um papel aqui e não homologar em juízo. Né? Então, eu preciso de um advogado para essa segunda fase. Então, isto precisa ser dito, repetido, ecoado, para as pessoas terem em mente que ter um mediador, ter uma mediadora para te auxiliar, não vai te fazer ter menos cliente, atrapalhar a sua advocacia. Pelo contrário, vai pegar essas É questões. mais uma ferramenta, né? E vai por Tá isso que presente, vai né? ser discutido lá num lugar, enquanto você vai poder peticionar, fazer prazo, atender cliente novo, né? Porque se você ficar lá ouvindo, nossa, porque ele deixou de levar na festinha do fulaninho do... Queimou meu filho No sol. Gente, esse não é de matar? Total. Eu costumo dizer o seguinte, olha, é o seguinte, eu sou uma mãe super responsável, estou casada, bem casada, e eu deixei minha filha se queimar um pouco no sol, porque acontece. Mas Tomei é uma que isso vira caipirinha na grande. praia. Tomei uma Isso caipirinha vira na praia, não grande. passei o protetor solar na criança. Acontece. É. Pois é assim mesmo. Né, outro dia eu teve um que, porque foi viajar num resort E o e assado? comeu macarrão todos os dias. Falei, nossa, minha filha faz isso em todas as refeições quando a gente viaja, almoço e jantar. Engraçado. Meu filho voltou todo assado. Passa Demodex. Gente, porque Não. aí vem assim, eu quero que vá para o juiz. Não. Não tem o que falar. Né? E o juiz, se vai isso aqui pro juiz, o juiz fala, ai meu Deus, mais essa. Meu amigo, eu tenho mais o que fazer. Com razão. Porque enquanto a gente está discutindo isso, tem mulher apanhando, precisando de deferimento de Medida medida protetiva. protetiva. Sim. Tem criança sendo abusada, tem criança sem receber alimentos. Não dá para a gente judicializar É isso. cretinice. Precisa É ter isso. um filtro que vem da advocacia séria de família e sucessões. Então, nós temos que ter essa função social. O que é possível ser feito, o que não é possível, como eu vou alegar, quanto que eu vou inflamar, vamos fazer processo crime. Eu tenho um horror a isso, assim. Qualquer Deixa eu te coisinha... explicar o que vamos fazer. acontece no processo clínico. Vamos sentar para conversar? É Que eu vou te isso, explicar. Você é vai ficar sem isso. falar. É, Tá e você preparado não pra tem isso? controle, cidadão. Aquilo ali não é processo de família que você vai lá e desiste. Você não tem controle. Começou, Vai vai embora. acabar onde Deus quiser. Você não sabe onde sim, funciona. Sim. Então, precisa ter essa responsabilidade, né? E outra, precisa manter coerência. O que eu falo aqui, o que eu falo em rede social, o que eu falo... Eu tenho que manter coerência. Entendeu? É. Então, se eu vou lá, faço vídeo bonito, se eu falo na rede social, de não sei o quê, mantenha coerência na sua atuação profissional. Isso é o mínimo que se faz, né? Acho que... E eu vou pegar esse gancho dela sobre... Eu adorei o não judicializar a cretinice. É. Vamos fazer um hashtag, É não isso. judicialize a cretinice. isso, gente. E seja adulto. Mas é que a gente tem, como que é? O fim da chicaneira, não é? É. Não é isso? Porque é chicanice É, isso, que o pessoal é. vai lá e fica fazendo o maior carnaval. Tem muito. E pegando esse gancho, eu acho que a gente podia falar sobre os contratos... para conjugar. Primeiro eu vou mostrar o É, livro que eu nossa. trouxe aqui. A Silvia escreveu esse livro maravilhoso, Contrato para Conjugal, que está aqui na segunda edição. Não percam, Verdinho agora. muito E legal. ela me deu um e a Dora roubou, porque ela vai Eu sortear. vou sortear no Instagram os nossos. Bom, primeiro, Para o falar que é, sobre essa responsabilidade. Então, conta pra Sim, gente. o que é o para que é a isso? conjugalidade e a nova O conjugalidade. que é isso? É o seguinte, eu sou advogada, desde o dia zero, eu amo advogar, eu adoro fórum, eu vou no fórum, eu ando em todos os corredores, eu adoro. E eu fui fazer uma pesquisa, fui para academia fazer um mestrado, e eu queria escrever sobre alguma coisa que tivesse reflexo da minha atividade profissional. Acho que a academia faz sentido quando ela gera também questões de discussões que reverberam na prática, senão a gente vai ficar no plano das ideias para sempre, né? E era algo que
acontecia com alguma frequência de nós termos combinados estabelecidos entre os casais, não necessariamente em pactos antinupciais, não necessariamente em rupturas, e esses combinados eram simplesmente completamente ignorados quando rompiam esse relacionamento. Sim. Você vê isso, né? Muitos combinados. E eu quis explorar, então, a possibilidade de você fazer uma contratualização de questões ligadas a essa conjugalidade. Então, por que paraconjugal? Porque são elementos que vão além do casamento, ao lado do casamento, e não necessariamente ligados às questões patrimoniais de regime de bens, não necessariamente ligados ao que se faz na antecedência das negociações de planejamento patrimonial. Então, a ideia era de fazer uma transformação desses combinados em algo formalizado. Então, baseado basicamente em três premissas. Primeiro, os combinados existem. Fato, né? A gente vê isso todos os dias nos escritórios. Então, eu combino que eu vou parar de trabalhar para ter o meu filho. Eu combino que nós vamos morar em casas separadas. Eu combino que nós teremos um relacionamento aberto. Eu combino que enquanto a gente vai morar em Paris, porque você teve uma promoção de trabalho e eu vou parar de trabalhar, você vai me pagar um valor X, porque o nosso regime de bens é um regime de separação. Então, eu fui amadurecendo dentro dos deveres que nós temos no Código Civil como deveres conjugais, a possibilidade de contratualizar esses deveres e dar validade a esses contratos. Justamente para proteger, e esta é a grande questão, e eu acho que o cerne dessa discussão está nisso, né? Porque as pessoas dizem assim, mas eu não posso contratualizar essas coisas pensando que os vulneráveis serão oprimidos por aquele que queira contratualizar. Eu nunca vi a ausência de formalização proteger vulnerável nenhum. É isso aí. Nunca vi. Então, se a gente pensar que a formalização pode vir para contribuir para isso, essa é a ideia do contrato. Boa fé. Né? Que são os princípios. Então, os 3 princípios principais. Primeiro, os combinados existem. Segundo, os contratos são feitos para serem cumpridos. Em regra, são. Quantos acordos você fez de divórcio que deram certo? A maioria. Sim. A grande maioria dos clientes vão embora. Divorciam, seguem a vida e tocam a vida cumprindo aquilo que combinaram. E o terceiro ponto é que nós presumimos no nosso ordenamento boa fé e não má fé. Isso. Então, partindo desses 3 pontos, a ideia é que você possa modular a conjugalidade. Então, nós temos lá 5 deveres conjugais estabelecidos no Código, que são fidelidade, mútua assistência, coabitação, dever de respeito e consideração mútua e criação de filhos. É conjunto, né? Em conjunto. A possibilidade de nós estabelecermos o que é, por exemplo, fidelidade para aquele casal. Pois como ela vai ser estabelecida dentro daquela conjugalidade, né? Então, essa foi a ideia através da modulação contratual. Essa que é a ideia que eu desenvolvi. E a transparência, né, Silvia? Porque isso é a coisa que a gente fala desde o primeiro podcast ou da nossa, assim, a comunicação entre essas pessoas é tão importante. E eu não quero, eu não quero falar sobre esse assunto. Minha amiga, se você não falar sobre esse assunto agora, você vai falar quando? Quando estiver ruim? Sim. Tem que falar. E contrato, o casamento é contrato. Sim. Ele tem regras. E eu posso fazer isso? Isso que você falou da fidelidade é muito importante. Assim, o que é fidelidade para um? O que é para outro? Entendeu? Não, e o mais importante, por que contratualizar isso? Porque assim, eu já vi... Essa era a próxima pergunta. Ela. Qual é a motivação? A motivação, eu te digo, assim... Transparência, não é? Também, mas assim, por exemplo, com relação qual a importância, né, a fidelidade, por exemplo. Eu tive casais no escritório que abriram um relacionamento e mantinham vidas sexuais independentes, de forma combinada. Ótimo, cada um tinha a sua vida. Então, ambos sabiam, mas não sabiam... não tô indo ali sair com o outro. Sabia que tinha esta liberdade. Terça-feira do dia off. Mais ou menos por aí. Tinha os combinados e tal. Em determinado momento, um dos dois se cansa da relação e faz o quê? Pega um detetive e põe atrás do outro. E pega fotos do outro com outra pessoa, que sabia que estava com outra pessoa, combinado aquilo. E aí, para judicializar, à época a gente ainda discutia a culpa pelo fim da separação. Nossa. Pega essas fotos do outro lá, com a boca na botija, que ele sabia, né? Mas baita má fé, né? E junta no processo para falar mal daquela pessoa. Porque a pessoa fez isso, porque a pessoa fez aquilo, porque olha aqui como não presta, porque não sei o que, não dá para ficar com os filhos e tal. E faz uma imagem horrorosa daquela pessoa em juízo.
eu não tinha um contrato para dizer, olha aqui, nós combinamos. Eu falei isso em contestação, mas é óbvio que foi negado e, sim, justificaria de alguma forma, porque o judiciário também é extremamente preconceituoso, machista, enfim, tem uma série de senões, mas eu ao menos demonstraria a má fé dessa pessoa, né? Sem dúvida nenhuma, eu falaria, olha, nós combinamos isso aqui que você está fazendo uso, e eu nem falei para vocês quem que era o gênero, né, de um ou de outro, que foi desmascarado no processo, e que foi tido como um comportamento escuso, né? Um comportamento de uma pessoa que não era digna. Então, vocês acham que era quem? Né? Então, a mulher que foi ali colocada como uma bela de uma não santa, né? Então, isso tudo... E mais, assim... Combinado, mas não escrito. E aí, depois, tipo, ai, não, imagina. Isso. Né? Isso. Então, essas situações, se elas estiverem contratualizadas, formalizadas, elas podem proteger essas pessoas. Mas, né, eu tenho outros exemplos, assim, eu fui lembrando ao longo da minha carreira, assim, exemplos que se eu tivesse um papel de pão, um papelete escrito, eu teria pelo menos prova de que aquilo era diferente do que estava sendo retratado em juízo. Então, o que mais me irrita, e ainda continua irritando, é essa história do tipo... Ai, ele não me deixou trabalhar ou ela não quis trabalhar. E foi um combinado dos dois. Mas às vezes não é combinado, né? Não, sim. Não, mas às vezes é implícito. Mas aí, Dora, mas mais uma razão para se falar sobre esse assunto. Porque na mediação já aconteceu muito. E quando você vai aprofundando, as pessoas vão aceitando no fundo, aquilo. Alguém fala... Faz assim. Não, a gente não combinou. Se estabeleceu uma situação de fato e a gente seguiu a vida assim. Mas se você não fez nada, você combinou. Você consentiu. Tudo bem, mas... Você consentiu, porque esse negócio de falar, ela não queria trabalhar, mas eu também não fiz nada para que ela fosse trabalhar. E ficou cuidando dos 3 filhos e não teve babá, ou você até teve babá, Sim. mas enfim, e abriu mão de uma carreira. Eu tô falando assim, porque geralmente esse é lado assim, que acontece. O cenário é esse. Eu fico louca da vida, porque aí chega uma hora e fala assim, bom, agora eu não quero mais. Então, eu não quero mais. E aí vem o poder judiciário, que agora é madrasto, na minha opinião, e fala assim, você tem 2 braços, 2 pernas? Vai trabalhar em loja, no shopping, né? O pessoal fala isso, eu já escutei. Não, é saudável, para com isso. E a pessoa combinou, só que não escreveu. Eu adoro essa contratação. Quer ver outra situação? E combinar de verdade, porque aí você tem pelo menos uma questão moral de falar assim, meu amigo, você assinou isso aqui. Você não lembra? Agora você não lembra? Sim. Assinou. Eu fico pensando assim, a situação fática que perdura significa que foi combinado? Mas é que a gente pode, inclusive, as pessoas têm que ter liberdade para mudar esses combinados. Sim. Agora eu não quero mais. Vamos mudar esse combinado? Vamos escrever de novo? Mas, não é? Dora, o direito tutela uma série de situações fáticas que perduram ainda que elas não estejam escritas. Uso capião é uma situação dessa, concorda? Tô lá, tenho posse da coisa, não escrevi nada, mas a situação fática que perdura tem tutela jurídica, né? Nesse caso, não. Assim, uma das situações que me fez despertar a ideia dessa discussão foi uma moça que me procura no escritório, casada num regime de separação de bens, e ela tinha uma carreira artística, em plena ascensão aqui no Brasil, uma carreira doméstica no Brasil. E ele recebe uma proposta de trabalho fora do país, super vantajosa financeiramente, uma experiência cultural incrível, que ela também quer fazer. Daí ela me conta essa história, fala, só que a gente é casado num regime de separação, eu vou ter que parar a minha carreira, porque não tenho como fazer à distância, e ele vai ganhar uma puta grana, tal. Falei, a primeira coisa que me ocorre foi, então vamos fazer uma alteração de regime de bens. Ela falou, mas eu não quero. Eu não quero, primeiro, porque a gente combinou que a gente não faria isso. Segundo, porque, assim, eu tenho um patrimônio X, eu sei que você vai me explicar que não comunica. Não, mas eu não quero. Não quero ter nenhum tipo de confusão com relação a isso. Aí tinha 2 alternativas. Eu falava para ela assim, minha filha, vai embora, se vira, reza para Deus, né? Ou vamos fazer um contrato. Isso. Sim, tem validade? Eu disse, olha, questionável e tal, mas assim, tem. Bom, enfim, mais do que nada, né? Exatamente. Fizemos o contrato, tinha umas previsões de uns pagamentos periódicos. Ele pagou periodicamente, eles foram, passaram uma puta de uma experiência, voltaram e estão felizes da vida. Ninguém tá devendo nada para ninguém, não tem uma coisa mal conversada, não tem nada pré-estabelecido. Então, é uma situação que, assim, modulação de mútua assistência. Resolvido. Transparência. Eu gosto disso. Eu tenho um outro, assim, para mim, o mais emblemático dos casos, que é um que, assim, que eu teria resolvido um problema que, infelizmente, esse vai ficar lá nas minhas cotas dos não resolvidos. Porque não foi possível. Mas
Era um casal que morava perto de São Paulo e é uma cidade dormitório, vamos dizer assim, e um deles trabalhava aqui em São Paulo. Então, pegava trânsito para ir e voltar, e esse que trabalhava em São Paulo falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou alugar um flat lá, eu vou domingo à noite, volto na sexta, na hora do almoço, aí passo sábado e domingo aqui, enfim, daí no domingo à noite, não, tá bom, vamos fazer assim. Aí ia, voltava, roupa suja, criançada no final de semana, tal, vinha, voltava, tal, gostoso, né, gente? O flat é gostoso. Pra quê? Né? O flat é gostoso no sábado à noite também, né? Depois de 4 meses dessa maravilha, então, sabe o que é? Ai, não Assim, vou não vou voltar. Ai, não acredito. Nosso Porque tinha que casamento voltar pro trabalho, pra encheção de saco, né? Nosso casamento não tá legal, eu acho que a gente vai se divorciar. Ah, tá bom, vamos divorciar, tudo bem, né? Se tinha começado em janeiro essa história de morar no flat, e aí isso era mais ou menos maio, assim. Por coincidências da vida, né? Nada além Sim, de uma sim, coincidência. sim, Em sim. fevereiro, essa pessoa que saiu tinha recebido um bônus milionário. Uma operação financeira incrível e separação de fato rompe regime de bens, né? Eu não posso acreditar. E aí alegou da... E aí eu tenho, de um lado... Ele alegou a separação de fato. Ó, nem contei quem saiu, vocês já sabem, né? Tá vendo? É que o bonde geralmente é o moço. Eu tenho, de um lado posso de cá, um contrato de aluguel do flat, um pedágio, recibo de pedágio de ida e vinda todas final de semana. Tenho filhos, eu só voltava por causa Sacanagem, né? dos filhos, não voltava por causa do nosso relacionamento. E do lado de lá tem uma pessoa gritando, mas a gente tava junto, eu só tava fazendo isso porque ele tava querendo... Separação de fato rompe regime de bens. Então eu podia ter um contrato, porque assim, Com esse mais do que combinado. pacificado, que eu posso ter Sim. 2 casas e seguir casado e seguir tendo comunhão de vidas plenas, de vidas. Não é, Sim. hoje não é um impeditivo para manter casado, né? Mas eu não tinha o papel. Tô chocada. Veja, mas é filho quando da a pessoa... mãe. aí... mas quando a pessoa tá de má fé, minha amiga, É o que esse tem. é... E a gente só vê as pessoas com argumentos tacanhas com relação à contratualização, especialmente as pessoas que não advogam, né? Porque quem Mas tá... ignorância, né? Também, quem Assim, ignorância quem nisso. fica na empáfia só da academia, como contrato de namoro. Gente, pra mim o contrato de namoro é o reflexo disso. Há quantos anos você faz contrato de namoro, Luciana? Fala pra mim. Eu faço contrato de namoro pelo menos desde 2010. Sim, não, faço. É o que eles 2010. combinaram. É o Mas que eles agora tem se falado combinaram. mais, né? Agora, pacificado que Não, isso e é o pessoal válido. chega e fala, Só que né, a gente escutava em pós-graduação, professor, Não vale gritando, nada. é uma bobagem, isso é coisa para advogado ganhar dinheiro, como se fosse um grande crime a gente ganhar dinheiro. Isso é coisa para advogado ganhar dinheiro, é um absurdo, isso aqui, assim. Era exatamente a mesma coisa que se fala desses contratos que são feitos no ambiente familiar para regulamentação de questões que são estabelecidas pela família. Eu tenho certeza que daqui a 15 anos a gente vai voltar aqui nesse podcast com os nossos bombando. E nós vamos falar, tá vendo como é válido, eficaz, resolve problemas? Combinado. E as pessoas vão ter essa narrativa, a gente vai ter essa narrativa para contar. Não, Porque e parar com essa história do poder público ter a ingerência em cima do particular e querer regrar tudo. Claro. Essas duas pessoas falam. Porque assim, vamos combinar. Você tá mais velho. Você tem uma pessoa que você gosta de ir no cinema. Que você gosta de... Que te acompanha na colonoscopia. Entendeu? Que se precisar qualquer coisa, tá. Mas isso é família? Aí disso tem que ser herdeiro, tem que ser meeiro, Meu, é uma sacanagem. Não, Sim. eu gosto desta companhia. Nós Sim. vamos ficar assim. Vamos fazer isso? Não, especialmente porque assim, os namoros hoje, eles Nem precisa ser por velho, si né? só, nem precisa, mas por si só eles se completam. Porque a gente tinha uma narrativa, né? Namorava, noivava, casava. Hoje eu posso parar no namoro e viver assim 20 anos e tá tudo bem. Isso. Às vezes em relacionamentos mais maduros, segundo, terceiro, quarto relacionamento, eu não tenho mais paciência para constituir família com ninguém. Eu não E quero. não quero. Eu quero ter a minha casa, ou quero que durma aqui de vez em quando, a gente fica junto e tal, mas a gente não tem nada além disso. E tá tudo resolvido, né? Então, essa possibilidade de gerir a própria vida, Sem o Estado determinando Isso. se é assim ou assado, tem né? limitações? Evidente que tem. Então, a gente precisa ponderar. Existe uma discrepância negocial? Eu tenho condição melhor que o outro? Eu posso fazer alguns considerandos nos contratos, pensando, olha,
considerando que há uma discrepância financeira, considerando que nós estamos apontando aqui a vulnerabilidade XYZ do tal contratante, havendo qualquer dúvida com relação à interpretação, será feita da melhor forma que privilegie tal pessoa. Podemos fazer isso, né? Então, dá para ajustar de uma forma que atenda aquela demanda do casal da melhor maneira possível. É isso. tenho Eu sou super fã Que disso. Ó, o que eu mais gostei do livro é a lógica preventiva e de autorresponsabilidade, porque é a nossa que bandeira. falta, né, na Então, galera. acho que A isso é uma Silvia começou inovação. a nossa conversa falando exatamente isso. É isso. Acho que isso é uma inovação na advocacia, no direito brasileiro, porque se fala pouco. Poucas pessoas falam e falam pouco sobre isso, né? Você acha que isso não demanda uma transformação cultural? Por que a culpa ainda é sempre do outro, né? Sem dúvida demanda, sem dúvida nenhuma. Talvez até educacional me ocorreu agora. Total, assim, porque é mais fácil a culpa ser do outro, né? Olhar internamente, parar e pensar, falar, putz, isso aqui eu errei. Quanto eu contribuí para isso? Quanto eu me coloquei nessa situação, quanto eu aceitei achando que isso poderia ser o melhor pra mim. É mais fácil, a filha da mãe fez isso comigo, por isso que eu tô assim. Não é porque eu não fiz nada, eu não saí desse lugar, né? Eu não me questionei, eu não pensei em outras possibilidades. Primeiro que assim, tem uma lógica da necessidade de casal, né? Então, um dos livros que eu fiz a pesquisa chama A Função Social do Amante. É muito interessante o livro. Esse eu quero ler. Super Deve interessante, ser, super. E ela faz uma construção falando assim de como as pessoas são condicionadas a ter um par. Você só é completo se você tiver um par. Desculpa, ele é advogado ou psicanalista? Não, psicanalista. E quanto você precisa necessariamente ter alguém para complementar, porque senão você é menos, né? Há uma ideia de que, nossa, a pessoa é casada, senão você ficou pra titia, Isso, né? isso é Você cultural, é né? mulher. É. Cultural. Quando eu falava cultural. a metade da laranja. Isso. Gente, eu não sou metade de nada. Nem eu, pelo amor de pois é, Deus. eu Completamente sou laranja inteiro. inteira, Mas É, é cultural isso, né? Seu açúcar da minha Muito. suco. né? Você só tem essa completude por conta de você ter uma outra metade, exatamente, é isso. Não, socialmente, Tu- né? E essa discussão de amor romântico, de metade, tem sido questionada. Claro, em Graças a em Deus. bolhas também precisamos falar isso, né? Em bolhas, de pessoas que têm começado a pensar nessa possibilidade de, eventualmente, não ter essa necessidade de metade nenhuma, porque eu já sou completo. Né? Então, já se parte desse pressuposto. Quando eu desfaço um relacionamento, eu sou menos. Nossa, eu sou divorciada, né? Eu tenho um A relacionamento peixe do divorciado ainda existe, né? Do desquitado. desquitado, né? Enfim, nossa, especialmente para as mulheres com filhos. Então, socialmente é preciso uma transformação. Claro que melhorou muito, sem dúvida nenhuma. Mas eu acredito que sim, ainda é preciso que se pense numa transformação social mesmo, em uma aceitação de que. E vai demorar, né? Vai. A sensação que eu tenho é que vai demorar tanto. Para se responsabilizarem mais. De tudo, né? De parar com essa história de que o melhor guardião é a mãe. Né? Isso é outra questão. Isso é uma questão que a gente vai fazer num outro podcast. E essa questão, assim, o mais engraçado, fica já no ar aqui pra gente discutir depois, é que, assim, quanto isso é privilégio para nós, como mulheres. Pois é. Quanto essa beatificação da figura um peso. materna é um peso. Não é real e é pesado. Isso torna a maternidade coercitiva e a paternidade alternativa. Sempre. Eu falei, acho que em um outro podcast, exatamente assim, tá para nascer a mãe que vai falar, fica com as crianças que eu vou conviver quando eu quiser. Ou eu Por vou quê? fazer um mestrado fora do Brasil. Por quê? Porque ela vai ser pichada pela galera. Totalmente. Começando pelos pais dela. Luciana, né? nós fazemos isso. Nós somos mulheres feministas que defendemos pautas feministas, igualdade de... Se a mulher chega no seu escritório e fala assim, eu não tenho guarda dos meus filhos, você para na sala de reunião e fala assim, nossa, o que ela fez? Aí você depois... Eu já... Aí depois, Pelo amor de deixa eu Deus, voltar deixa eu pro meu- voltar pro meu lugar. Mas a primeira coisa que você fala assim, a mãe perde a guarda do filho, o pai ganha. Então, É Mas assim. vamos combinar que o judiciário assina embaixo Total, isso. Né? total. O judiciário é Total. completamente... Completamente. É uma sacralização dessa figura materna, assim, a mãe fez, desfez, mas é mãe, né, doutora? Quantas vezes a gente não escutou esse discurso, né? Nossa, mas é mãe, né, doutora? Não. mudou muito na minha advocacia é esse comprometimento do pai presente, bastante, assim, sabe? Muito pai. Antes eu lembrava que
Você ia quarta-feira de manhã, quinta-feira de manhã na escola, você viu um monte de gente engravatada levando os filhos. Hoje em dia não tem mais isso, porque tem mais essa... Também, lembrando, na nossa bolha. Na nossa Nós bolha. temos 11 milhões de mães solo, nós temos 6 milhões de crianças sem pai no registro, né? Sim. Então, nós temos, assim, muitas mulheres que são casadas e que também não fazem, que eles não fazem nada. Então, a regra é essa, a paternidade ainda é alternativa. É alternativa. Sim. Se a pessoa, eu vejo de 15 em 15 dias, você fala, mas você não fala assim, nossa, que absurdo você ver seu filho de 15 em 15 dias. Eu uma vez perdi a estribeira, que um cliente meu virou e falou assim, eu quero ter direito, mas eu não quero ter dever. Deixa eu falar uma coisa, eu fiquei de pé na minha sala, eu comecei a berrar com ele de um jeito, eu falei, quando eu desliguei o telefone, eu falei, perdi o cliente. Eu fui conversar com um cara que tinha me trazido e falei assim, olha, eu berrei com o cara, mas é que eu não aguentei isso. Eu quero ter direito, mas eu não quero ter deveres, porque era tipo a quarta-feira, mas eu não quero pegar toda a quarta-feira. Só quando eu não tenho futebol. Só quando eu não quero. Do futebol não quero. Não, e quando acham que ela é secretária? Eu fico louca com um cliente meu. Ela não me avisou que ela tinha reunião da escola. Eu falei, ela é secretária sua? Porque eu não sabia que ela era sua. Ele é meu cliente, eu não sabia que ela era sua secretária. Não tem que te avisar nada. Você entra lá no login da escola e olha. Seu filho, você não sabe onde é? Então, entra no aplicativo os nossos, que lá vai ter a agenda da criança. Não é? Mas ele vai ter que abrir o aplicativo. Mas ele vai. É demais. A gente tem que, assim, isso pode cansar as mãos. E aí, Silvia, você tem indicado o aplicativo? Eu tenho indicado. Fiz acordo recente, sugerindo a utilização. Tinha uma dificuldade muito grande de conversa entre ambos e a gente sugeriu que fosse exclusivamente pelo aplicativo a troca de informações. E funciona. Porque assim, gente, vamos ser bem sinceros, não é papel de advogado e advogada ficar decidindo o aparelho da criança que esqueceu na casa do pai. O pior é ficar dando um recado, né? Eu acho a pior parte. Eu não faço isso. Isso eu acho pior. Não faço. Porque tem medida protetiva, indica alguém pra falar. Porque eu não faço isso. Então, o advogado que trabalha comigo, eu não faço. A não ser que, assim, eu vou começar, quer que eu cobre minha hora pra falar do aparelho? É isso. Extra contratação, porque eu tenho 2 filhos só, não tenho 120 pra ficar cuidando de filho dos outros, né? Porque isso daí faz parte de parentalidade, isso não tem nada a ver com questões jurídicas. Mas eu acho que no Brasil, não sei em outros lugares, já virou quase um lugar comum esse público que a gente atende, delegar para o advogado as questões da rotina. Então, mas essa culpa nossa também, porque a gente tem que falar. Eu não falo. Para com isso. Eu tive um caso agora que o próprio juiz tinha uma medida protetiva e o juiz falou, revogou, o juiz civil, eu estou revogando a medida protetiva, esses pais têm que conversar. Cria um grupo entre vocês e vocês vão conversar sobre isso. Ponto, não pode sair disso. E funcionou. O advogado da parte contrária começou, não, o senhor não pode. Eu posso sim, eu revoguei. E revogou e melhorou um pouco, porque ficava isso. Não. Quando que vai pegar? Pega às 8. Não pega às 8. Quem que vai pegar? Não, daí não pega e o combinado tá entre os advogados. Daí pega o advogado e junta e-mail do colega no processo. Aí toma representação no tribunal de ética. Aí assim, não, isso não é função do advogado. Se você não tem condição de conversar, se você não pode, então você paga alguém para ficar fazendo essa mediação, porque o advogado não tem que fazer. Não dá. Eu vou voltar para um ponto do começo pra gente começar a encerrar. Tá. Você falou da pandemia, eu fiquei pensando, pelo menos na mediação, as pessoas na pandemia estavam muito mais nervosas, sofrendo, todo mundo, né? Uma situação super complexa. E eu brinco, eu falo, chegava antes elas falavam, eu vou brigar com o meu ex-marido, eu quero judicializar. Depois ele chegava e falava, eu quero matar. A pandemia era assim, eu quero matar. Eu só chegava assim na mediação, tanto que eu nem podia colocar juntos, porque o nível de raiva era muito alto. Você sente que assim, a pandemia, em termos de judicialização das questões familiares, foi um agravante no sentido de todo mundo me parecia estar menos tolerante, até pela situação social e de saúde. E por estar menos tolerante, talvez já ligasse para o advogado num primeiro momento para judicializar coisas que não deveriam, né? Você acha que isso criou uma judicialização maior? O contexto da pandemia? Olha, ou não? Passou e voltamos ao que era antes? Voltamos ao que era antes, mas com alguns agravantes. Eu acho que as pessoas estão mais fora da casinha, assim, sabe? Mais nervosas, né? Mais nervosas e, assim, as crianças estão
medicadas, assim, não sei se você tem visto isso com Nossa, uma total. frequência absurda. Todo assim, mundo tem TDAH. Todo mundo medicado, qualquer CPF. tipo de problema você consegue resolver com uma pílula e não é sempre, Não né? é. Não tô aqui falando contra remédio psiquiátrico, não. A primeira coisa, às vezes eu vejo que o não. cliente tá mais e fala assim, ó, vai lá, vai tomar um remedinho. Eu prefiro você tomando remédio do que fora da curva, é melhor, né? Mas eu acredito que as pessoas estão muito menos tolerantes de um modo geral, assim. minha Ninguém impressão. ninguém atura nenhum tipo de frustração mais. Então, o imediatismo da rede, o imediatismo do clique, ele veio para a vida real e a vida não é clique, né? A vida não é seguidor, a vida não é clique, a vida não é... Já É dura. viu a mensagem e não me respondeu. É isso. Aliás, olha que interessante, como no WhatsApp você vê se a pessoa recebeu a mensagem, Não né? comigo, porque eu já tirei isso faz, ó. Não, então, você pode conferir. Eu também não tenho. Mas tem sempre essa ansiedade, se a pessoa Sim, vai recebeu responder ou não. e se ela leu. Então, o recibo de leitura que a gente pode desativar. Mas, enfim. E agora a gente está colocando isso no aplicativo. Porque as pessoas ficavam super nervosas sem saber, porque a gente não tinha o sinal de recebido e lido. Se a pessoa configurar assim, claro. E as pessoas começaram a ficar muito ansiosas e aí elas escreviam para o suporte. Entendi. Ah, será que ele viu? Será que a pessoa... Não dá para usar uma coisa se eu não sei se essa ansiedade dá. É. E agora a gente está colocando o recibo de leitura, de recebimento de leitura. Sim, sim. Só que tem o seguinte, no aplicativo a pessoa não configura. Vai ter. Tá. Então, porque as pessoas ficavam tão ansiosas, olha que louco. Aí elas escreviam para o suporte, que é para questões técnicas. Porque elas ficavam irritadas De não saber que o de outro... não saber. Mas isso é o quê? Controle. Porque realmente as pessoas acham que elas podem controlar tudo. E, gente, não pode. Nada. E tudo tem seu time, né? Sim. Mas tem um lado bom, assim, no sentido de, se a pessoa recebeu e leu, você sabe, e aí o que ela vai fazer com isso é outra coisa. Mas se você nem sabe se ela foi avisada Não, sim, sim. daquilo... É que Sim. quantas vezes você não recebe um WhatsApp? Por exemplo, a minha mãe é campeã. Eu pego, ela me manda, eu abro, vejo, e aí eu vou responder depois. Aí ela fica, mas por que você ainda não me respondeu? E que não sei o que. É porque eu, na verdade, abri e fui fazer uma reunião. E aí eu esqueci. No carro. É, no então. carro. Aí quando você vê, tá lá embaixo, putz, a pessoa ficou pra trás. Eu sou rainha Eu já nisso. acho que o WhatsApp fez uma belíssima inovação daqueles que é, tipo, não lidos, né? Porque agora você pode ver os que você não leu, pelo menos. Mas o que eu faço, às vezes, eu abro e fecho de novo pra justamente poder responder Mas eu depois. tiro o azulzinho, isso daí é enlouquecedor. É, né? o recibo de leitura também Eu tira. ainda deixei, eu Ah, deixo. eu porque tirei. Eu tenho... Em grupo não dá pra tirar, né? Em É, grupo, todo mundo leu. adoro um Ai, meu grupinho. Deus do céu. Nossa, Quer eu- ver quem viu, quem não viu. Bom, Não, eu penso que assim, nós estamos vivendo uma época que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Acho que a parte das redes é muito dolorosa, é muito complicada. Esse é um tema bom para nós falarmos num podcast, a glamorização dos conflitos familiares no Instagram. O Instagram virou vara de família. Né? meu Deus, o perigo. Virou vara de família, o pessoal vai lá, daí, assim, te ligam no escritório, doutora, pode dar uma entrevista sobre o divórcio da fulana da TV? Eu falei, não, senhora, se eu advogo no caso, eu não posso falar. Se eu não advogo, menos ainda, porque eu não conheço o processo. Não posso. Então, qualquer coisa que acontece no divórcio da mulher, da apresentadora da televisão, na sucessão do apresentador, não sei o quê, pipoca um monte de expert no caso, que nunca viu aquele cidadão na frente dele. E começa a dar um monte de pitaco Mas, que nem sabe tem o que umas é. situações assim que tem gente que publica decisão judicial no Instagram. Sim. Eu já vi isso. Eu vi outro dia uma advogada fazendo busca e apreensão de uma criança no live Mostrando, do Instagram. né? Meu Então. Deus do céu, sabe assim, isso é o fim do esgoto da advocacia. Me desculpe, assim, eu posso estar muito errada, mas se eu depender de fazer uma live de uma busca e apreensão de criança, eu vou fechar meu escritório. Lógico. Não dá. Mas o que eu gostava de falar era o seguinte: antes eu perguntava para os clientes, tipo assim, você faz terapia? Às vezes, ultimamente eu tenho que falar assim, vai para um psiquiatra? você toma Porque remédio? é isso. E se a pessoa fala não, eu falei, mas você deveria. Não Porque Não, e está ultrapassando um momento muito difícil. Quando a pessoa se divorcia, ela tem uma frustração, uma Gente. consolidação de frustração de algo que ela jamais pensou. Ninguém se casa achando que vai se divorciar. segunda maior dor depois da morte é o divórcio. Mas eu acho que ainda, dependendo do que for, é pior do que a morte. Porque a morte põe um fim. Você não vai ver o cara na É. rede social dele. O divórcio você é obrigado a conviver com aquele cidadão, com aquela cidadã que você muitas vezes odeia, dividindo quem mais você ama,
né? Porque pensa, é uma dicotomia maluca, assim, a pessoa que eu mais amo eu tenho que entregar pra pessoa que eu mais odeio. Então, você fica daquela dúbio de sensação, daí você recebe a criança, ai, que gostoso, você tava com o papai, você tava querendo furar o olho do papai, porque aconteceu um monte de problemas, mas você tem que tomar, eu falo isso pros clientes, toma um Eno e receba, fala, que legal, você tava na casa do seu pai. É isso. Toque a sua vida pensando que os seus conflitos não são dessa criança, porque isso não tem volta. E a mãe que senta, põe a criança assim, o que você fez? Com quem você jantou? Quando você foi? A tia tava lá? E não sei o quê. Gente, para com isso. Dá muita pena. Enfim, Vamos para a última pergunta. A última pergunta encerrar, Silvia. A gente fala demais, né? A gente fala demais. Depois a gente faz os cortes. Eu vou ler tudo que eu escrevi aqui, mas a última pergunta é como desmamar o cliente. Sobre autonomia, desjudicialização e autorresponsabilidade, tudo que a gente falou. O aplicativo Os Nossos foi pensado nesse contexto, que as famílias resolvam as suas questões não jurídicas, porque as jurídicas precisam ser judicializadas, com autonomia e responsabilidade, e só levem para o judiciário as demandas realmente essenciais, que envolvem violência, etc. Na sua visão, como que os casais parentais, casados ou não, no Brasil, podem usar o aplicativo ou outra ferramenta que seja, para não delegar as suas questões familiares para terceiros? Acho que tem que ter interferência do advogado e da advogada que está lidando com isso, dizendo isso não é uma situação que eu possa cuidar, nem o juiz, nem o promotor, nem a promotora, é você que tem que resolver. E não tem alternativa. O famoso se vira. Um pouco isso mesmo, não tem o que fazer. Você tiveram um filho juntos, tem que, né, lidar com essa questão. Eu não gosto muito daquele discurso, você é a mãe que você escolheu, o pai que você escolheu, porque a gente só sabe quem é depois que nasce, né? Então, você não escolheu necessariamente aquela pessoa para ser daquele jeito como pai ou como mãe, mas é a mãe e o pai que você tem que lidar. Isso é fato. É o que temos. Não posso atribuir a culpa ao outro pelo comportamento horroroso de quem quer que seja, mas eu posso ter que encarar como você vai ter que lidar com essa situação. Então, trazendo... Primeiro de tudo é apresentando para o cliente essas possibilidades, porque as pessoas não sabem que elas existem, né? Fica ali, refém do WhatsApp, e o WhatsApp é uma ferramenta horrorosa para comunicação, porque o tom da mensagem dá quem lê. Sim. Eu mando para você uma mensagem, ai, Dora, tal coisa, ai, não acredito que você chegou atrasada, aí você já recebe essa desgraçada, tá falando que eu cheguei atrasada? Sim, porque a gente lê com a entonação que a gente tá no momento, tá se eu tô no dando. trânsito, às vezes, né, nem falou daquela forma, pôs 2 exclamações, eu fico com ódio de exclamação, pôs 2 exclamações pra mim, eu já E fico... 3 pontinhos? Por que não me respondeu? 2 exclamações, porque Parece que tá gritando, né? Pra mim também, exclamação. Então, não gritando. parece. Às vezes é hábito da pessoa de escrever. A minha mãe, por exemplo, escreve tudo com letra maiúscula, porque ela não enxerga muito bem. Sim, o Ivo Aidar. Ela não tá... O Ivo Aidar, querido, Berrando. saudoso Ivo, uma pessoa querida de tudo. Ele escrevia tudo com letra maiúscula, porque ele tinha uma questão visual. Eu conhecia, ele sabia, então eu recebia aquilo do Ivo. Ivo não está gritando. Não tá gritando, mas É o uma Ivo pessoa... escrevendo. Uma pessoa recebe, o que esse homem tá gritando comigo, né? Então, é essa leitura. Então, primeiro a gente precisa apresentar as ferramentas, né? Quem tem recurso financeiro, a mediação é incrível. A mediação, ela, acima de tudo, faz as pessoas se ouvirem. Não precisa concordar, só precisa ouvir, né? Eu É. sempre digo isso, não precisa concordar. Isso outro dia. E às Absorver. vezes se auto-ouvirem. Porque nas sessões, né, que você faz sozinho como mediador, você fala, você vai escutando. É igual a terapia. A melhor parte da terapia é se ouvir. Pra mim, Porque você vai reperguntando, aí você faz a pessoa escutar o que ela será tá falando. isso né? mesmo, né? E aí vai caminhando ali, tem melhoras, né? Eu tenho muitos cases lá de sucesso incrível em mediação por conta de bons profissionais que conduziram e tudo, e que o negócio vai pra frente. Mas é como a gente falou uma vez. O problema, às vezes, é o profissional do outro lado que está com medo de colocar na mediação, porque vai perder o cliente. Gente, não. Nunca. Né? Eu nunca perdi cliente por causa de mediação. lógico Pelo que não. contrário, Ao eu já fiz contrário, acordo, os mandei caras embora, ficam- resolvi o problema da pessoa. Os caras ficam gratos que a gente apresentou mais essa isso. ferramenta, porque sentou, escutou, resolveu. Ou mesmo que não tenha resolvido, É, foi lá, isso, tentou. mas alguma coisa eu resolve, tentei. né? Resolve. Alguma coisa Né? resolve. Pode ser que Alguma não seja o coisa. todo, porque tem conflitos que são muito Muitos. complexos. Tem pessoas com timings diferentes, né? Que elas ficam elaborando aquilo, né? Às vezes para um resolve, para outro não. Mas nunca foi negativo. Eu não posso dizer que tenha sido negativo em nenhum caso. Infelizmente, o nosso tempo está acabando e a minha voz sumindo. Eu quero agradecer a Você me Luciana fala muito. e a Silvia
pela conversa de hoje. Antes de encerrar, deixar um convite para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Tem muito conteúdo sobre família. E nosso canal YouTube também, que tem todos os cortes. Sorteio o livro. Todos os cortes do podcast. Não vai ser hoje o sorteio. Muito obrigada e até a próxima. Até.